Bom, pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula do Lacan mais um, falando de inconsciente e linguagem, construindo aquela ideia do inconsciente estruturado como uma linguagem. Agora a coisa começa a ficar engrossando, assim, né? Agora o caldo começa a engrossar, porque eu já comentei aqui sobre a questão de estrutura, sobre a questão da linguagem inicialmente, mas agora começa a entrar mesmo na parte onde o Lacan vai utilizar Saussure como base aí para essa articulação com Freud para chegar na ideia de inconsciente estruturado como uma linguagem. Então aqui vamos começar a falar sobre elementos da linguística estrutural. Essa aqui é o PDF que eu compartilho com vocês lá no grupo do Telegram. Então vou seguir por aqui. Então, esse é o início de um assunto, né? A coisa tem chão aqui pela frente, mas vamos começar. Temos aqui, então, elementos da linguística estrutural, e quando eu falo de ponto de vista estruturalista, vai surgir com a ideia, está escrito aí, né? Surge como dimensão sincrônica, que é diferente do diacrônico. Então, uma ideia simples para começar. Pense no diacrônico, uma coisa depois de outra, e depois a outra, depois a outra, depois a outra. E o sincrônico, quando mais de uma coisa acontece ao mesmo tempo, né? Você pode pensar ali, nado sincronizado, várias pessoas fazendo, ao mesmo tempo, fazendo movimentos, então um está complementando o outro. Então, esse ponto de vista estruturalista, ele começa a ser possível a partir dessa dimensão sincrônica, essa perspectiva sincrônica da linguagem, né? Ou seja, a história de uma palavra não permite dar conta de sua significação presente, pois essa significação depende do sistema da língua. Interessante pensar nisso aqui, né? Porque você pode ter a história de uma palavra, como é que a palavra ela vai se modificando ao longo do tempo, como surgiu, mas se você pensar na palavra na situação presente, ela não carrega ou não dá conta de toda a significação na situação presente de tudo aquilo que foi seu histórico, né, desde seu surgimento, de onde ela deriva e como ela foi evoluindo ao longo do tempo. Então, a história não é o suficiente para dar conta da sua significação. A ideia, então, que vai partir do Suci, é que a significação depende, guardem essa ideia, do sistema da língua, né? Então, o sistema da língua é uma ideia-chave. E essa ideia de sistema, o que ele vai colocar? Reside num certo número de leis de equilíbrio. Então, mais uma vez, você lembrar que quando eu falei na aula sobre estruturas, que as estruturas, o estruturalismo rompe com um certo tipo, né, de relação com os objetos, né, de uma relação de independência, e começa a pensar numa relação de efeitos de um sobre o outro, né? Essa relação, esses efeitos de um sobre o outro, quando você vai pegar ali, né, por exemplo, os conjuntos, eles obedecem certas leis que configuram a estrutura, né? Então, a estrutura tem essa relação dos elementos, né? As relações diversas entre os elementos, elas estão dentro de certas regras. Regras, por exemplo, de agrupamento, de semelhança, de antítese, uma série de coisas que vai caracterizar essa estrutura que depende dessas leis. E aí tem embaixo aqui, ó, essas leis dependem da sincronia. Então, vamos construir esse raciocínio por que depende da sincronia. Isso revela propriedades novas da língua. Então, o que temos aqui, né, com o João Dor nesse livro, é trazendo que a partir do Saussure, o Saussure conseguiu chegar a novas propriedades da língua que até então não existia ou não tinha se pensado dessa forma, que tem a ver com essa dimensão sincrônica. E aí, então, a partir disso, essas propriedades que são descobertas ou descritas pelo Saussure,
vai ser a base que o Lacan vai utilizar para fazer uma leitura ali de Freud, para fazer as suas complementações, ou melhor, suas leituras psicanalíticas. É importante destacar o seguinte: o Lacan ele fez isso com muitos autores. O Lacan é um cara que ele pegou ali o que tinha de mais efervescente na sua época, e ele vai ler Freud, ele vai ler a psicanálise, vai fundamentar ali sua praxis, dialogando com muitos desses autores, né? Não pode esquecer, por exemplo, do Lacan, o quanto ele articula a teoria do narcisismo, que você tem lá no Freud, o quanto ele vai utilizar o Hegel. Só que o Hegel que ele utiliza, né, não é exatamente o Hegel é o Hegel lido pelo Kojève. Kojève, filósofo, e ele foi professor ali, o Lacan frequentou os seminários do Kojève. Muito do estilo de seminário do Lacan vem, entre aspas, inspirado aí, copiando os seminários do Kojève. Então você tem influências do Kojève, influências de Hegel nessa leitura. Você tem, sei lá, você vai ter o Levi-Strauss com o seu estruturalismo, também vai influenciar o Lacan na sua leitura da psicanálise. Você tem Heidegger, né, um autor assim que o Lacan tinha muito interesse, não só pela teoria, mas pelo próprio Martin Heidegger, e que tem ali influências grandes. Cenário 7, você tem muita coisa ali que paga tributo a Heidegger. Então, por isso que está aqui, ó, isso revela propriedades novas da língua, e Lacan aplicou essa estratégia estruturalista no terreno da psicanálise. E aí que temos embaixo a estrutura da linguagem, ou estrutura a qual o inconsciente deve ser relacionado, né? Talvez isso não fique tão claro nesse momento, mas isso vai ficando ao longo das aulas. Mas aqui embaixo fica muito claro, ó, é o próprio ato de linguagem que faz advir o inconsciente e o lugar onde ele se exprime na linguagem. E isso está no Freud, talvez não dessa forma sentencial, mas a ideia está lá, né? O inconsciente, eu não vou pensar no inconsciente enquanto uma coisa que exista e tem lá propriedades separadas do sujeito que fala, do sujeito nossa, né? O inconsciente, ele aparece, eu só posso acessar o inconsciente através da linguagem. Por isso que, inclusive, pode pensar assim, se o inconsciente tem algum conteúdo efetivamente, ou se o inconsciente tem a ver muito mais com um buraco, com um furo, com uma falta de inscrição psíquica, e que a partir dessa falta que você vai criando alguma coisa. Porque pensa nessa lógica aqui. Se eu vou mostrar daqui a pouquinho na próxima página. Se o inconsciente se revela na linguagem, quando a pessoa relata, fala, né, do seu ato falho, do seu sonho, será que aquilo que a pessoa fala é um conteúdo que já estava lá e pôde ser expresso? Então, seria aquela coisa assim, trazer do inconsciente para a consciência, como os professores ensinam na faculdade quando falam de Freud? Ou será que é aquilo que está sendo tecido ali na hora, sendo construído na hora ali enquanto fala? Então, nesse sentido, teria diferença ter um conteúdo já ou não ter conteúdo algum? Afinal, o que vai importar é como isso aparece revelado através da linguagem, né? Por isso que o Lacan, assim, nós vamos trabalhar aqui ao longo desse, sei lá quantas aulas vão acontecer, porque tem muito assunto pela frente, está muito mais para esse inconsciente que eu não tenho, né, algum conteúdo ali do que propriamente o inconsciente com conteúdo, como se fosse lá o iceberg conteúdos nas suas profundezas, né? Então, é bem diferente a proposta. Aí eu vou aqui para o segundo, ó. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é uma pequena citação do Lacan no Discurso de Roma que ele fala: é na versão do tempo que o importante, desculpa, é na versão do texto que o importante começa. O importante de que Freud nos diz que está dado na elaboração do sonho, isto é, em sua retórica. Ele poderia resumir assim, por exemplo, em relação à interpretação dos sonhos ou aos sonhos. O que interessa não é o sonho sonhado, mas é o sonho relatado. Isso na prática clínica, a pessoa traz algo assim,
Ah, eu sonhei com uma coisa, e quando a pessoa vai contar desse sonho, ela comete alguns tropeços, ou até, nossa, não, peraí, falei isso do sonho, não, mas não foi isso não, foi outra coisa. Isso que apareceu, que é o que nos interessa. Ah, mas é aquilo que a pessoa se lembrou, que era realmente o que tinha que contar, também é importante. Mas eu não vou descartar isso que a pessoa começou falando depois. Não, você está falando errado, falando besteira. Isso foi um outro sonho, foi uma outra coisa, foi um filme que eu vi. Eu não vou descartar isso. Ah, então tá. Então descartar isso não fala do seu sonho. Não, eu vou entender que isso aqui, que já tem a ver com uma elaboração, né, já tem a ver ali com a pessoa utilizando a linguagem para falar no sonho, no inconsciente. Isso é o que interessa também. Por isso coloquei embaixo aqui, ó. Por isso não há dicionário dos sonhos, né? Porque o que interessa é o relato, é a pessoa falando sobre o seu sonho. Então, por isso que não vale assim, sonhou com cobra, ah, é traição. Sonhou com dente, ah, vai morrer alguém. Por mais que às vezes dê certo alguma dessas coisas aí, é, não dá para afirmar que sempre é isso. Você tem autores que trabalham com uma ideia de um dicionário dos sonhos e que esse dicionário dos sonhos por tal coisa, você vai buscar lá os significados que isso tem na história da humanidade, né? O significado dos símbolos da humanidade. Nessa perspectiva, e veja como isso vai muito ao encontro da ideia, né, da importância do sincrônico, não só do diacrônico, é muito mais o sincrônico, porque se eu trabalho na ideia do diacrônico, o que interessa é a historicidade. Também é muito importante, ok. Mas se fosse na historicidade, aí sim eu poderia sonhar com uma coisa, e isso eu poderia buscar num dicionário de símbolos, de significações dos sonhos, o que isso significa. Mas para Freud, para Lacan, não é por essa via. O que interessa é o que vai ser construído, tecido ali, criado, né? Improvisado ali na hora. E é muito legal essa ideia de improviso, por exemplo, pensar inclusive em improviso musical, que você não sabe o que vai fazer, mas assim, na hora vai aparecer e a pessoa se surpreende com isso, se surpreende com o que está criando. Então é legal caminhar por essa ideia. Então, seguindo aqui, ó, aí chegamos no signo linguístico, que diz, Saussure, rompimento da ideia de que a unidade linguística como associação de um termo a uma coisa, né? Então, não dá para dizer assim, sei lá, pega uma palavra e essa palavra ela foi criada, foi construída ou foi elegida porque ela se assemelha a alguma coisa com o objeto, né? Com a coisa. Né? O Saussure vai contra isso, ele vai dizer, o signo linguístico não une uma coisa a um nome, mas um conceito, ok? A uma imagem acústica. Essa imagem acústica aqui, nós vamos trabalhar também em, não só isso, o conceito da imagem acústica, ao longo de aulas, porque é algo que no primeiro momento não fica muito claro, né? Vou precisar aqui de outras aulas, outros exemplos, outros momentos de falar sobre isso, para que isso vá ficando mais claro. Por quê? Isso aqui que eu estou falando não é novidade para ninguém. Todo mundo que foi estudar Lacan passou necessariamente por essas partes. Só que muita gente não parou para estudar isso e tentar entender de fato o que está sendo dito ali. É por isso que eu falo que isso vai voltar em outros momentos para que isso fique claro, né? O mais claro possível. E não simplesmente jogar na conta de que Lacan é um cara que escreve de forma barroca, complexa, circular e que a gente não consegue entender. Não, tem coisas para ser entendidas aqui sim. Isso aqui até que é relativamente simples, pensando nas proporções, nas profundezas que o Lacan vai caminhar. Então, o signo linguístico não é uma coisa, não une uma coisa a um nome, mas um conceito, uma imagem acústica. Aí ele diz, ó, o que que é uma imagem acústica? Não é o som puro, às vezes você vai encontrar falando que a imagem acústica é o som, só que ele fala aqui, o Jodó, não é um som puro, mas a marca física desse som. A representação que nos é dada pelos sentidos. A imagem acústica é sensorial. Bom, nessa hora aqui, como está falando, né, está falando sobre signo linguístico, fala ali sobre a linguagem, fala sobre língua, sobre fala, vem comentando aqui, é um ponto interessante fazer uma leve distinção aqui de língua, linguagem e fala. Eu vou pegar aqui nesse esqueminha, depois eu vou pegar num site aqui que é super bem explicado, assim, que acho que é bacana ter também. Então, fala aqui, ó, língua, linguagem e fala. Então, a unidade linguística enquanto entidade psíquica, não procedem da fala.
Né? Então, uma unidade linguística, que a gente está trabalhando aqui, que é uma unidade linguística, não procede da fala, mas procedem da língua. Mas o que que é língua e o que que é fala? Vamos chegar lá já já. Ou seja, linguagem é a articulação de uma língua falada pelo sujeito. Né? Quando você pensa em língua, tente pensar em língua portuguesa, língua inglesa, que é aquele sistema de palavras, de orações, de regras, e que a coisa é fechada daquela forma, e aquilo tem um sentido coletivo, e esse sentido coletivo permanece para todos. É alguma coisa de uma ordem imutável, você não consegue mudar o sentido do que está ali. Agora, quando eu penso na fala, a fala já é uma outra coisa. A fala já sou eu utilizando a língua, e aí eu posso fazer brincadeiras a partir da língua, né? Eu posso fazer brincadeiras, posso ser criativo, e eu vou pensar também na linguagem. A linguagem tem como uma coisa mais flexível, e que também não se limita a uma linguagem falada, né? Eu tenho linguagem de outra ordem, tem uma linguagem de silêncio, por exemplo, né? Aí eu peguei aqui para vocês, olha que bacana, ó, vou entrar aqui num site que eu achei bem legal. Norma Culta, professora Flávia Neves, olha o que ela traz. Linguagem. A linguagem é um sistema de signos ou símbolos usados na transmissão de uma mensagem. É a capacidade de comunicação de ideias, pensamentos, opiniões, sentimentos, experiências, desejos, informações, etc. E coloca, tem a linguagem verbal, né, aqui embaixo, palavras escritas, palavras faladas, linguagem não verbal, gestos, sinais, sons, cores, imagens, etc. Então, que dá para ver, né, como é amplo o conceito de linguagem, como ela se desdobra não só na fala, mas também na escrita, a questão de gestos, sinais, o tempo todo, tudo é linguagem, parece, né? Agora, quando eu falo de língua, que eu falei para vocês, pense em língua portuguesa, língua inglesa, veja só, a língua é um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais específicas. É uma convenção, é a convenção assim, decidimos que é assim, tipo, a Academia Brasileira de Letras, agora a mussarela vai ser com C cedilha. Isso é assim, tem lá as explicações, mas é assim agora, né? É uma convenção que permite que a mensagem transmitida seja compreensível para os indivíduos de um determinado grupo. Assim, tem um caráter social e cultural, sendo usada por uma comunidade específica. E aqui na fala, a fala é a forma pessoal de expressão de cada indivíduo, que possui uma organização própria de pensamentos, ideias, opiniões. A fala segue as regras gramaticais da língua, mas deixa margem para a criatividade e diferenciação na comunicação em função de quem fala. É bacana aqui, né? Então, acho que é legal dar uma decoradinha nessa ideia, né? Você pensa na língua, pensa em língua portuguesa, cara, isso não vai mudar, língua portuguesa. Pensou em linguagem, putz, linguagem tem falada, tem escrita, tem gestos, tem símbolos, uma coisa muito mais ampla, toda a forma de comunicação passa por essa via, e tem muitas interpretações. E quando eu falo da fala, é a coisa mais individual, a forma mais pessoal que se tem, né? Que eu vou falar a partir dentro, né, de uma língua, mas eu posso ser criativo quando eu uso a fala. Então, essa é a ideia aqui. Voltando para cá, para o meu esqueminha, então temos aqui, ó. Ou seja, temos aqui, ó, então, unidade linguística enquanto entidades psíquicas. A unidade linguística não procedem da fala, mas procedem da língua. Ou seja, linguagem é a articulação de uma língua falada pelo sujeito. Né? Pega lá o que eu vi agora no site com vocês, pensa na língua como esse sistema fechado, formal, com regras, a fala como essa possibilidade individual e de ser criativo em cima da língua, e nessa você tem aqui, né, ó, essa articulação, você tem o que é a linguagem. Então, aqui, a língua é para nós a linguagem menos a fala. Isso é uma frase aqui do Chucilo. Vocês repararam que eu falei agora um pouco de signo linguístico, isso vai ser importante para tudo como estudar aqui para frente, né? Ó. Signo linguístico seria essa unidade, né, eu falei agora há pouco de sincrônico, diacrônico, vou falar agora de significante e significado. Quando eu falo de signo linguístico, estou falando dessa unidade, desse conjunto, né? Então, veja aqui, ó, signo linguístico, uma entidade psíquica de duas faces.
cujos dois elementos são instituídos numa relação de associação. E aí, veja só, no sistema da língua, essa relação de associação é imutável. Lembra da língua portuguesa, língua inglesa, você não vai conseguir mudar. Agora, a relação de associação do signo linguístico na dimensão da linguagem, como tem a ver essa relação da língua com a fala, eu posso pensar que ela é modificável. Então, mais uma vez, por isso que não basta simplesmente ter lá o que a pessoa fala, eu tomo como, então o que a pessoa me falou é um conceito universal. Não, a pessoa me falou, eu posso até entender essa dimensão da língua, mas tem a dimensão da linguagem, a fala, como a pessoa vai mostrar ali, como isso se articula para ela, né? E aí temos isso aqui para finalizar essa aula de hoje. Depois tem outras aulas seguindo esse ponto aqui, tá? O que nós vamos ter com o SUSIR é a montagem desse esqueminha, em que fala do signo linguístico, né, uma unidade linguística, em que eu tenho, lembre-se, o conceito e a imagem acústica. SUSIR, então, monta isso. Depois ele vai mudar o nome de conceito para significado, imagem acústica para significante. E aí, se vocês olharem aqui, né, ó, eu tenho o Szinho em cima, o significado, embaixo a cisão significante. Tá? Então, eu tenho aqui uma unidade linguística que não se separa quando eu penso nesse nível da língua, mas que já dei a dica ali que no nível da linguagem vamos ter uma outra ideia, e é justamente por aí que o Lacan vai mostrar, né, uma diferença fundamental do que ele propõe com o seu modelo de signo linguístico. Ele vai inverter, né, colocar o significante em cima, o significado embaixo, e ele vai mostrar que não é essa relação de um para um. Ele vai mostrar que você tem significantes se articulando e os significados se modificando, né? Mas não chegamos lá ainda. Antes de chegar nisso, nós vamos trabalhar aqui na próxima aula, signo linguístico, elemento fundamental do sistema da língua, tá? E nós vamos falar das propriedades, algumas das propriedades desse signo linguístico, que é tão importante para entender esse lugar, né, de onde o Lacan vai tirar isso si, que ele vai propor. E, claro, o que eu sempre gosto de fazer nas minhas aulas, entender para que serve isso na prática. Tudo que eu falei aqui nessa aula foi mostrando algumas coisas de ordem prática, mas sempre eu gosto de pensar por aí para não ficar uma teoria pela teoria, de olhar, tá, significado sobre significado, e daí, o que isso significa? Isso tem consequências muito práticas, e se você não entende as consequências muito práticas, você fica só fazendo um blá 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 teórico. E eu sempre gosto de pensar na prática clínica. Beleza, gente? Então é isso. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau para vocês. Ah, e você pode participar no canal do Telegram, esse que está escrito aí embaixo, e lá você tem acesso a esses meus rascunhos, esses meus rabiscos aí para você estudar.